diz a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 5, verso 20. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam para destruir. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou ao Senhor novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal que o Senhor Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Pode fechar a sua Bíblia. Curve a sua fronte. Pai, nós estamos na Tua presença. Que Tu fales conosco nesta noite. Porque quando Tu falas, vidas são transformadas, circunstâncias são mudadas, histórias são reescritas. Que possamos ouvir a Tua voz e ela encontre no nosso coração guarida. Que ela sirva como alento, que ela sirva como resposta, que sirva de direcionamento, que sirva, Pai, como uma palavra de vitória, uma palavra de escape na vida dos Teus filhos. Que seja como cura, que seja como um milagre nessa noite. Que o Teu Espírito Santo possa operar em nós livremente. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Davi já havia sido ordenado rei em Israel. Já havia sido ungido pela terceira vez. E aqui ele acabava de eliminar parte do exército dos filisteus. Davi volta para o seu lugar de segurança, para a sua fortaleza e consulta novamente ao Senhor. Porque os filisteus recuaram, parte do exército havia morrido, mas grande parte ainda se encontrava no vale de Refaim. Davi estrategicamente ora a Deus pedindo discernimento. Antes dessa batalha, dessa primeira batalha, Flávio Joséfo diz que Davi reuniu mais ou menos 607 mil homens de guerra. É mais que uma Florianópolis só de soldados de guerra. Esse era o exército de Davi. Mas o vale de Refaim estava tomado de filisteus, fenícios e sírios. Você quer os 3 piores exércitos da história do povo? São esses. Estavam reunidos com os filisteus, com o único objetivo: derrotar o povo de Deus. Deus responde a Davi dizendo que ele não atacasse, que ele mobilizasse o seu exército, mas que ele ficasse em posição estratégica. E quando ele visse a copa das amoreiras balançarem, era o sinal de que Deus tinha ido na frente deles. O que isso quer dizer? Estou aqui para falar de vento nessa noite. Para muitas pessoas, vento é sinal de alegria. Para um surfista, o vento é a onda perfeita. Para alguém que trabalha com flores, com agricultura, o vento muitas vezes ajuda a polinizar. Só que, se você dá muito vento para um pescador, você afunda o barco dele. Ele não domina o vento. Mas nós servimos a um Deus que domina os ventos. A palavra do Senhor nos fala, lá em Marcos, capítulo 4, que Jesus estava dormindo no barco enquanto os seus discípulos atravessavam o mar da Galileia. De repente o mar ficou revolto, o vento tomou conta da situação e o barco estava prestes a ir a pique. Você conhece essa história? Eles acordam Jesus apavorados: Senhor, vamos afundar, e agora?
Jesus olha para eles, homens de pequena fé, porque eles estavam com o dono dos ventos, dormindo dentro do barco. Jesus apenas ordena que o vento pare. A palavra fala que ele repreende o vento. Mas por que repreender? Porque aquele vento não vinha da parte do Senhor. Quando eles atravessaram o mar, eles chegaram a Gadara, para expulsar aquele conhecido endemoniado gadareno. Ali nele habitava uma legião, e provavelmente foi essa legião que interferiu causando aquele vento. Mas Jesus apenas ordenou que o vento se acalmasse e a bonança tomou conta. Eu estou para falar aqui nessa noite que Deus tem mandado ventos sobre a sua vida, mas eles não vieram para a sua vida para trazer maldição, eles não vieram para afundar o seu barco, nem para arrancar aquilo que você mais ama. Eles vieram para trazer bonança, vitória, experiências e conduzir você para o propósito que Ele tem. Você crê nisso? Então a primeira coisa, agradeça pelos ventos. É isso que eu quero falar nessa noite. Deus usa os ventos para tratar conosco. A palavra do Senhor diz que, lá em Salmos 104, que Ele faz das nuvens a sua carruagem, e Ele cavalga nas asas do vento. A versão Almeida diz que Ele faz dos teus anjos ventos, e os teus ministros labaredas de fogo. Então nós vemos muitos ventos que vêm nas nossas vidas, são anjos obedecendo às ordens do Senhor para nos conduzir. Assim como o povo foi conduzido no Mar Vermelho, Deus nos conduz no meio de ventos. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Quando Deus é sinalizado pelo vento, lá em Gênesis capítulo 3, Deus fala com Adão e Eva. A palavra do Senhor diz que na viração do dia, ou seja, ao amanhecer, vinha uma leve brisa do Senhor e falava com eles. Você sabe aquela brisa gostosa, quando está muito calor e vem aquele ventinho fresco? Isso muitas vezes é um refrigério do Senhor nas nossas vidas. Eu estou falando de algo físico, que você sente o vento, mas no mundo espiritual funciona da mesma forma. Deus trabalha com os ventos na minha vida e na sua vida. Mesmo que às vezes você ache que o vento está derrubando tudo, mas não. Ele está colocando em ordem aquilo que deveria ser colocado. Elias em 1 Reis, capítulo 19. Elias, segundo a palavra dele, ordena que não chovesse, até que ele dissesse novamente que era para chover. Aí ele foge, porque Jezabel queria matar ele. Ele se enfia numa caverna, e ali ele procura Deus. E isso nos dá a base para dizer que Deus fala conosco através do vento. Porque Elias procurou ele no vento. E eu presumo que um homem que reúne todos os profetas de Baal, manda eles acenderem ao altar, fica de braços cruzados e zomba deles, dizendo: gritem mais alto, porque eu acho que ele está dormindo. Um homem desse não brinca com o Deus que serve. Ele sabe que Deus fala através do vento. Ele procura no terremoto, porque ele sabe que Deus, com o seu poder, ele faz tremer as terras. E também não estava. Deus estava, no fim das contas, numa leve brisa. Eu quero que nessa noite você sinta a leve brisa do Senhor vindo sobre a sua vida. Eu sei que ano de 2020 foi um ano que vai marcar a sua vida. Eu creio que marcou a minha vida e marcou a vida da maioria das pessoas que estão assentadas aqui. Eu sei que foram ventos fortes, que balançaram muitas coisas na sua vida, mas elas vieram para fortalecer ainda mais. Se você for lá para o Nordeste, Maceió, Alagoas, Pernambuco, você vai ver aqueles coqueirinhos que ficam na beira do mar.
eles estão assim, ó, todos pendendo para um lado. Por quê? Porque é o lado que o vento sopra. Ele não vai contra o vento. Não, ele deixa o vento levar ele. Ele aprende com o vento. E o que isso faz? Quanto mais o vento chacoalha ele, mais a raiz dele vai para baixo. Mais a raiz dele se fortalece. Nossa, Deus é tremendo. Agora eu quero falar quando Deus usa o vento para tratar comigo e com você. Quando Deus quer controlar as situações que estão ao nosso redor. É o primeiro ponto. Não quando Ele quer tratar conosco, mas com as situações que nos envolvem. Quando Noé estava na arca no fim dos 40 dias, a Bíblia diz que Deus mandou um vento para que fizesse cessar as chuvas e que baixasse a água da terra. Deus muitas vezes pega tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que está impedindo que nós possamos nos locomover, que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem. Muitas vezes Ele nem encosta em você. Noé ficou dentro do barco, de braço cruzado, porque ele cria na palavra do Senhor. E enquanto ele estava no barco, quieto, com a sua família, aquela bicharada toda gritando dentro do barco, o Senhor enviava um vento que baixava as águas para devolver tudo aquilo a Noé e sua família. Muitas vezes você nem vê. Talvez ele sentiu um pouco a arca chacoalhar, talvez balançar por causa do vento, mas ele não teve noção do que era o vento lá fora, porque ele estava bem seguro dentro da arca. Às vezes quando você olha à sua volta, a situação já aconteceu. Engraçado, aconteceu do nada. Não, foi Deus que mandou o vento para favorecer a sua vida. No Mar Vermelho, a Bíblia diz que quando Moisés estende a vara e toca no mar, o mar se abriu e formou-se como uma parede de água em cada lado, e o povo passou a pés enxutos. É isso que diz a palavra. Não passou com água pela canela, como os cientistas dizem. Não, foi uma maré baixa. Não, querido, eu creio que o povo passou com o pé sequinho. Aí alguns estudiosos teimaram, foram atrás, que não era possível. Aí a ciência em túneis de vento provou que é possível, que um vento de aproximadamente 107 km por hora é capaz de segurar uma parede de água para alguém atravessar. Olha aí. Muitas vezes você não entende. As pessoas que caminhavam do seu lado não vão poder caminhar, porque se elas não estiverem no mesmo caminho que você, o vento vai jogar elas longe. Esse ano foi um ano de selecionar amizades, pessoas, amigos que caminhavam ao seu lado. Se elas não estavam juntos com você, pezinho seco, elas morreram afogadas, ou Deus levou elas para outro lugar. Porque o propósito que Deus tem é com você. E os ventos deles vêm para garantir que você não saia do propósito, que você cumpra o propósito, porque o propósito não é seu, o propósito é dele. Quem colocou você aqui nessa noite foi Ele. Quem escolheu a sua vida e a sua família foi Ele. A mais de Cristo está aqui para servir, mas não fomos nós que escolhemos você. Quem escolheu foi o Senhor. E você pode estar na frente do mar e não ver como você vai passar por ele, mas em nome de Jesus, nessa noite veio o vento, e você vai passar por esse vento, por esse mar, e você vai chegar do lado de lá, porque o propósito do Senhor na sua vida, Ele faz isso. Aleluia. Agora eu queria pensar com você. Esse ano foi um ano difícil para muitas pessoas na área financeira. Muitas pessoas vieram a esse altar sem ter o que oferecer.
ou oferecendo muito pouco, porque estavam com muito pouco. Mas eu quero dizer para você que Deus envia anjos em formas de vento para trazer provisão para sua casa. A provisão dele muitas vezes não vem como você espera, mas ela vem. Números capítulo 11, o povo estava por volta aí do 30º dia que eles tinham saído do Egito. Estavam com fome, querendo pegar Moisés pelo pescoço. E Moisés vai à tenda, ora ao Senhor, e Deus diz para eles: eu vou mandar carne. Vocês querem carne? Eu vou mandar carne. Porque o povo não tinha mais carne. A carne que eles tinham trazido do Egito tinha apodrecido já. Deus falou: eu vou mandar carne. Aí Moisés reúne o povo e diz: Deus vai mandar carne. Aí o povo começa a rir, pensando: Deus vai mandar carne de onde? E Deus manda um vento, trazendo codornizes. E a palavra fala que amontoaram codornizes até 90 centímetros. Ou seja, foi uma chuva de pássaros para o povo se alimentar. Você já viu disso? Eu nunca vi. Mas eu sei que Deus faz isso porque muitas vezes na minha vida Deus tem suprido das formas que Ele quer e não como eu espero. Só que aqui tem um detalhe muito grande. Você ora a Deus, você pede por provisão e Deus envia. Mas tem um detalhe que se você continuar lendo, você vai ver aqui. Números capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, isso aqui é muito importante. Números capítulo 11, verso 32, eu quero ler com você. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos que 10 barris. Então eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. E o verso 34, por isso foi chamado o lugar de Quibrote Hatavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido tomados pela gula. Isso me mostra o quê? Quando Deus envia uma provisão, você pede a Deus uma provisão, ela tem um destino certo. Nada que Deus faz na minha vida e na sua vida é sem propósito. Tudo é com propósito. Nós somos uma igreja família, somos uma igreja que vive propósitos. Somos organizados, regidos, direcionados por propósito, porque Deus trabalha por propósitos. Então Deus envia uma provisão a você. E quando aquela provisão chega na sua mão, você olha: ah, que bom. Deus enviou para fazer aquilo, mas vou comprar um carro novo. Você ora pedindo para Deus mandar recursos para você sustentar a obra, enviar missionário, abençoar o chileno Vergara que está lá nos países da igreja perseguida. O dinheiro vem na sua mão, você olha: vamos tirar férias, depois eu mando dinheiro para o missionário. Deus trabalha por propósitos. Às vezes Deus envia o recurso para aquela coisa que você pediu. Então seja inteligente, faça como Davi. Deus mandou ele esperar atrás das amoreiras. Espera. Quando elas chacoalharem, quando elas balançarem, você vai saber que eu fui na sua frente. E foi o que Davi fez. Obedeça a palavra do Senhor. Deus manda o vento, manda a provisão chega, use-a para a maneira correta, para o propósito correto. Quando você fizer isso, você vai agradar o coração de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai mandar mais. Porque Ele é um Deus de abundância.
Ele não é um Deus de dinheiro contado, Ele não é um Deus de moedas contadas, Ele não é um Deus de dispensa mais ou menos, não. Ele é um Deus de fartura, Ele é um Deus de dispensa cheia, porque Ele nos enche para que nós possamos espalhar o amor dEle. Então Ele nos dá recursos para que nós possamos espalhar o amor dEle e glorificar o nome dEle dessa forma também. Porque os recursos que Ele nos dá não são só para o nosso conforto, são para o nosso conforto sim, também. Mas em primeiro lugar, é que os outros olhem e vejam Deus na sua vida. Olha, ele está prosperando. Olha, a família dele está bem. Olha a empresa dele, olha o negócio dele. O que será que está acontecendo? Pois é, depois que ele começou a ir na igreja, alguma coisa aconteceu. Nós temos um dos nossos câmeras aqui que está na igreja há pouco mais de um ano. Ele chegou aqui sem carro. Ele andava só com a motinho. Ele tem uma empresa. Ele trabalha fielmente. Está sempre aqui os domingos à noite. O próximo culto ele deve estar aqui, o das 8. E ele do nada, pastor, comprei um carro para a empresa, o senhor abençoa? Claro, meu filho. Fui e orei por ele. Abençoamos o carro, abençoamos o negócio, a gente sempre acompanha ele. Daqui a pouco ele vem, pastor, estou comprando mais um carro para a empresa. Mais um carro para a empresa. O senhor ora? Ora. Eu e a minha esposa oramos, abençoamos ele, a empresa. Essa semana passada, um dos fabricantes que ele tem parceria, chamou eles. Não, a gente quer que vocês façam. Aí ele perguntou, mas por que a gente? Porque tem que ser vocês. Não, mas por que tem tantas outras empresas capacitadas com a mesma certificação com a gente, que a gente tem? Não, a gente quer vocês. Tem que ser vocês, para isso tem que ser. Querido, isso não tem outra coisa a não ser a mão de Deus sobre a vida daquele que é fiel. Não tem outra explicação. Quando Deus envia o vento para ensinar e provar a nossa fé. Jesus estava no barco, né? No mar da Galileia. Aqueles que estavam com ele já tinham visto a multiplicação dos pães e dos peixes. Andavam com Jesus, mas ainda não o conheciam. Muitas vezes o vento vem para balançar a nossa casa. Muitas vezes vem para abalar a nossa fé. Muitas vezes alguém bota o dedo no seu rosto e fala, e aí, você não é crente? E aí, você está doente, não está? O teu Deus não cura? Aí você coça a cabeça, cura. E por que não curou você ainda? Eu tenho uma resposta para você. Por um propósito. Aí vou te perguntar, mas que propósito? O propósito não é meu, é dele. Ele não me explicou. Eu não contratei uma casa que o engenheiro botou a planta na minha frente. Não, ele é o engenheiro e a planta está lá no céu com ele. Eu estou apenas aqui na construção. Quando ele vai botar a estaca, quando ele vai levantar a parede, quando ele vai arrumar isso e aquilo, eu não sei. Eu só sei que ele manda e eu obedeço. E você tem que saber o poder que o seu Deus tem. Porque eles não sabiam. Olharam para Jesus, olharam um para o outro. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam o poder de Jesus. Eu e você temos que andar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Mas temos que o que primeiro? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Senão eu e você vamos vir aqui toda quarta, todo domingo, os jovens vêm na live, entram e saem. E conhecer Deus. Eu vou lá, eu canto, eu ouço a palavra, eu oferto.
Mas você sabe o poder que Deus tem para fazer na sua vida? Você sabe o poder que Deus quer derramar sobre a sua vida para atingir as nações? Aí vem o vento. Aí você se pergunta: meu Deus, por que o vento? Deus está te chamando para mais perto, querido. Vem conhecer mais dele. Esse vento não é para outra coisa a não ser para te aproximar do Pai, para fazer você andar junto com ele. Aí agora eu quero falar do último vento. Esse vento é o que vem para trazer vitória. Esse vento é o que vem para trazer vitória. A Bíblia diz que o vento veio e o barulho era semelhante a uma tropa de cavalos. E o vento tremia a terra. Como assim tremia a terra? Deus mandou uma tempestade. E a tempestade foi tão forte que ela desorientou todo o deserto, todo o exército filisteu. Só que para esse vento vir, esse vento ainda não veio, porque você está atrás de uma vitória, não está? Eu creio que você veio aqui essa noite porque você está à procura de uma vitória. Amém? Eu creio que você veio aqui no domingo da gratidão, para ser grato ao Senhor, porque foi um ano difícil, foi. Mas eu creio que da mesma forma que você tem muitas coisas em que você tem colocado diante do Senhor, e você espera que em 2021 o Senhor entregue isso nas suas mãos. Amém? Então esse vento vai vir sobre a sua vida, e ele vai trazer vitória sobre a sua casa. Mas esse vento ele tem alguns requisitos. Primeira coisa desse vento, para ele vir sobre a sua vida, você tem que ter sabedoria. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você tem que ser sábio. Davi obedeceu à voz do Senhor. Ele não confiou no grande exército que ele tinha. Ele primeiro, antes de falar com o general dele, antes de falar com qualquer comandante, qualquer capitão do exército, ele foi consultar o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, aquele que sabe o dia de amanhã. E ele foi conversar com ele e perguntou: Senhor, o que eu faço? Eu ataco de novo os filisteus? Tu me darás eles nas mãos? Aí o Senhor deu as diretrizes. Deus dá as diretrizes. E você faz o que com elas? Deus tem direcionado a sua vida? Deus tem direcionado a sua vida? Você tem seguido aquilo que Deus tem mandado você fazer? Tem seguido à risca? A primeira coisa é ser paciente. Deus não mandou ele atacar, mandou ele esperar. Foi a primeira coisa. Ele teve que primeiro ser sábio, foi consultar a Deus. Segunda coisa, ser paciente. Porque tudo para Deus passa pelo tempo. Tudo que você quiser em Deus, pode ser material, espiritual, financeiro, familiar, relacionamentos, tudo passa pelo tempo. Deus trabalha conosco através do tempo. E se você não for paciente e não esperar o tempo certo, você pode botar tudo a perder. E a terceira coisa, você tem que confiar e obedecer e fazer única e exclusivamente aquilo que o Senhor ordenou você a fazer. Ele estava diante de um vale cheio de gigantes.
Davi matou um deles, Golias. Você conhece, né? Aproximadamente 2,90 metros. Só que Davi não era o único gigante de lá. Aquela terra já tinha sido visitada várias vezes. E os gigantes já tinham botado o povo para correr várias vezes. Só que tem uma hora que Deus resolve mandar o vento para dar um basta na história. Sabe quando você não aguenta mais, Deus manda um vento para resolver a sua história. Quando você se vê num vale de gigantes, você tem um Deus que está acima de qualquer gigante. O mesmo Deus que botou o dedo, acredito eu, na pedra que Davi jogou com a funda, Ele resolveu soprar sobre o vale de Refaim. E o que aconteceu? Deus mandou uma tempestade. Alguns estudiosos dizem que Deus mandou um ciclone, um tufão, um furacão, um ciclone bomba, e causou terror naquele vale. Querido, aquele que se levanta contra você, ele não se levanta apenas contra você, ele se levanta contra um propósito de Deus. E quando ele se levanta contra um propósito de Deus, a palavra vem e diz que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E não há gigante nessa terra, nem no inferno, que vá frustrar o plano e o propósito do Senhor na sua vida. Mas o que você tem que fazer? Você tem que esperar, você tem que ser sábio, porque o vento vem. E quando ele vir, não se assuste, porque ele vai fazer barulho. Um furacão não vem silencioso. Você por acaso conhece alguém que passou pelo ciclone bomba que teve esse ano aqui? A minha cunhada, irmã da minha esposa, estava em casa, o vento começou, aqui na praia da Daniela. Começou o vento, ela ficou preocupada. A casa de frente para o mar, janela de vidro. O vento começou a arrastar tudo que vinha na praia. Ela começou a ficar preocupada. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí do lado de onde ela mora tem um restaurante, um telhado grandão. Daqui a pouco ela começou a ver o telhado fazer assim, ó, igual a asa de uma gaivota. O telhado eu acho que queria voar também. Quando ela viu aquele telhado voando, ela correu da sala, ela não ficou ali. Ela se escondeu no quarto. E ela ficou pelo canto da janela vendo, que ela conseguia ainda ver o telhado. Daqui a pouco, queridos, aquele telhado levantou e veio para cima da casa dela. Cacos e mais cacos e mais cacos de telha. A gente foi lá socorrer ela depois. O vento pegou um pedaço de telha assim, atravessou a janela e fincou no meio da televisão dela na sala. Destruiu tudo assim, não sobrou um pedaço de janela inteiro. Eu estou dizendo isso para você por quê? Porque um vento desse ele não vem em silêncio, ele vem fazendo muito estardalhaço. Ele vem quebrando tudo, ele vem virando tudo. E foi isso que Deus fez com os filisteus, que era o povo que queria enfrentar o povo de Deus. Um povo que queria servir a outros deuses, queria impedir o propósito de Deus na vida do seu povo. Deus, vamos dizer que Deus cansou dos filisteus. E Deus falou, agora chega. Agora deu. Eu amo o meu povo. E eu brigo por eles. Eu creio que Deus mandou um exército de anjos em forma de um furacão. E aqueles gigantes ficaram atordoados, mortos, feridos, machucados. Aí, depois disso tudo, Deus chacoalha a copa das amoreiras e entrega de bandeja o exército filisteu na mão do povo de Israel. Querido, quando eu e você entendemos os ventos do Senhor,
Quando eu e você entendemos o propósito do Senhor comigo e com você, pode vir o vento, nós não iremos nos assustar. Bote a mão no seu coração e diga: Senhor, eu estou pronto para o teu vento. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá entendimento, me faz ser obediente e não me deixa assustar, porque eu sei que o vento vai vir, as coisas vão mudar, mas a vitória vai ser minha, porque esse vento vem de ti e não vem dos meus inimigos. Então eu serei vitorioso e o teu nome será glorificado. O que aconteceu, querido? Quando isso aconteceu, quando veio o vento e Davi aniquilou os filisteus, ele encerrou um ciclo de mais ou menos 515 anos em que os filisteus subjugavam o povo de Israel. Há 515 anos atrás disso, o povo enganou Josué. Os cananeus, que deram descendência aos filisteus mais tarde, enganaram Josué. Josué os abençoou. E como Josué os tinha abençoado, Josué não podia aniquilá-los, porque ele tinha os abençoado na presença do Senhor. É para você entender que quando você abençoa alguém, você não pode amaldiçoar. Se vem alguém aqui na frente e nós o abençoamos e ele vira as costas, nós não podemos amaldiçoá-lo. Deus não faz isso. E nós não podemos fazer isso com ninguém. O que eu falo diante do Senhor, está diante do Senhor. Eu não posso falar o contrário. E quando isso aconteceu, eles cresceram muito, se multiplicaram e se tornaram um povo que saqueava todas as terras, dominavam tudo que passavam, e o povo de Deus sofria por isso. Um ciclo se encerrou, um ciclo de 515 anos. Davi vivenciou isso por aproximadamente 24 anos. Desde que ele matou Golias, passaram-se 24 anos até que essa batalha aconteceu. Foram 24 anos em que ele ouviu o povo filisteu afrontando o povo de Deus. Eu não sei o que repetidamente tem afrontado a sua vida. Eu não sei o que repetidamente tem afrontado a sua casa. Eu não sei o que tem afrontado o seu casamento. E você olha e acha que venceu e aquilo vem de novo. Você acha que aquilo ali, não, está calminho, a gente bota um pano quente em cima e daqui a pouco aquilo se levanta de novo para afrontar a sua vida. Esse vento que você acabou de botar a mão no seu coração, dizendo que você quer que ele venha, ele vai encerrar esse ciclo. Porque Deus, quando Ele dá uma vitória a alguém, Ele dá uma vitória completa, Ele não dá uma vitória pela metade. Ele faz completo, Ele faz perfeito, Ele faz pleno. Porque quando Ele criou a terra, Ele criou completa. Quando Ele criou eu e você, Ele criou completos, Ele não criou pela metade. Às vezes é difícil para nós entender. A gente aceita pouco. Ah, Senhor, se Tu me der. Ah, só isso aqui tá bom, para eu respirar agora. Eu entendo que você aceite o pouco naquele momento. Mas eu e você devemos lutar em Deus, para que Ele faça completamente. Isso é na minha vida, é na minha casa, é no meu casamento, é no meu relacionamento com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus pais, é na minha profissão, é nos meus negócios, é em tudo que envolve a minha vida e a sua vida. Você viveu coisas hoje que você tem vivido há alguns anos. Você tem pago um preço que muitas vezes você já está cansado de pagar. E esse vento veio para encerrar isso. A terceira coisa que esse vento causou com o povo do Senhor
Nós lemos, assim que eu comecei a falar, que eles foram no vale. Deixa eu voltar aqui. Lá no verso 25. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Esse caminho, de uma cidade até outra, tudo isso ficava no vale de Refaim. Tudo isso estava coberto de filisteus. E o vento passou por lá. E a Bíblia diz que o exército de Davi foi aniquilando, ou seja, terminado de matar aqueles que ainda estavam vivos. De uma cidade até a outra. Isso dá 30 quilômetros. É como você sair daqui a pé e ir mais ou menos até o centro de Santo Amaro da Imperatriz. É longe, né? Imagina tudo isso de exército de homem pronto para guerrear. Só que por onde eles foram matando os filisteus. Aquilo era território dominado pelos filisteus. E tinha povos ali que estavam subjugados pelos filisteus. Eram feitos de escravos. Então o povo de Israel foi passando por ali e foi matando aqueles soldados filisteus e dizendo para eles: eles nunca mais vão afrontar vocês, porque essa vitória quem nos deu foi o Senhor. Querido, quando Deus dá uma vitória a você, isso não vai ficar só com você. A sua família vai ver, os seus amigos vão ver, a cidade vai ver, porque a circunstância vai mudar, e aquilo que era em opressão vai se tornar em alegria. Aquilo que era um mártir para você vai se tornar prazeroso. Aquilo que era um problema você falar, você não dormia, ficava com dor de cabeça, enxaqueca, insônia, era só pensar naquilo, a sua vida mudava. Em nome de Jesus isso vai mudar. E as pessoas que conheciam você por sofrer naquela área, eles vão, olha, só Deus para fazer um milagre nisso aí. Foram 30 quilômetros em que o povo foi passando e matando os filisteus. Foram 30 quilômetros em que eles foram andando, caminhando e glorificando o nome do Senhor para aquelas nações. Resultado, todas aquelas nações vieram a fazer parte do povo de Israel. Davi trouxe todos eles. E a última coisa, depois dessa grande vitória, a Bíblia diz que Davi e o seu exército, parte dele, foram para ajudar. Para quê? Para trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Para trazer a presença do Senhor para Jerusalém. Isso quer dizer o quê? Ele trouxe a presença do Senhor para a casa dele. E eu vou dizer para você, todos esses ventos, tudo que você ouviu aqui nessa noite, toda essa trajetória de Davi, toda essa guerra do exército, tinha um único objetivo: trazer a arca da presença do Senhor para Jerusalém. Esse era o propósito do Senhor. O propósito de você estar aqui nessa noite é que a presença do Senhor esteja na sua vida. O propósito de você estar aqui nessa noite é a presença do Senhor, é o altar do Senhor estar estabelecido na sua casa, é o altar do Senhor estar estabelecido na sua família. Aonde quer que você for, saberão que você serve ao Senhor.